Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Aclamação ao Santo Evangelho. Deus amou o mundo tanto que lhe deu o seu próprio Filho, para que todo o que nele crê encontre vida eterna. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito, que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar o seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhes com insistência: o oficial merece que lhe faça este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles, porém, quando estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno que entres em minha casa, nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que me obedecem às minhas ordens. Se ordena a um, ele vai, e a outro, ele vem. E ao meu empregado, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra de salvação. Somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Vamos sentar um pouquinho rapidinho? Irmãos,
Eu fico maravilhado com esse santo evangelho, porque é um dos evangelhos mais bonitos da Sagrada Escritura de nosso Senhor Jesus Cristo. É um dos mais, porque tem vários, todos eles são bonitos, mas este, sabe por quê? Olha, nosso Senhor Jesus Cristo, passando nessa cidade, aquele centurião romano ouviu dizer que Jesus estava por ali. E o que ele fez? Ele mandou alguns dos seus empregados ir lá falar com ele, interceder para um dos seus empregados que estava doente. Agora, por que eu acho ele um dos mais bonitos? Por quê? Centurião, sabe o que significa? É um homem, um militar que comanda 100 homens. 100. Por isso dá o nome de centurião. Ele comanda 100 pessoas. Uma autoridade que naquele tempo, irmãos, é uma autoridade que manda para valer. Mas ele tinha aquela humildade, aquela, vamos dizer assim, simplicidade até, mesmo sendo um homem com muito poder, ele era humilde de dizer: Senhor, eu não sou digno, nem que entres em minha casa. Mas a fé dele, sendo um pagão, ele era pagão, sendo um pagão, tinha uma fé tamanha que nosso Senhor Jesus Cristo não viu o empregado dele, não foi na casa dele, não ouviu o empregado dele doente. De longe, nosso Senhor Jesus Cristo curou aquele empregado. Por isso que eu digo que esse é um dos mais lindos, mais bonitos, um dos mais lindos que tem na Sagrada Escritura do Santo Evangelho. Porque sem ver, o empregado ficou curado, sem tocar nele, sem falar com ele. Agora, isso chega até a cada um de nós hoje, irmãos, buscando a nossa fé. Dar esse testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Testemunhar Ele com a nossa vida, com o nosso modo de ser, com as nossas palavras, falando de nosso Senhor Jesus Cristo e principalmente ter a fé. A fé que aquilo que nós precisamos vai acontecer na nossa vida. Porque nosso Senhor Jesus Cristo não estava lá. Nós não estamos vendo nosso Senhor Jesus Cristo aqui. Mas sabemos que Ele está aqui. E nós temos que ter fé que Ele vai conseguir aquilo que nós almejamos. As coisas do alto. Buscar as coisas de Deus. Então, por isso que eu digo que esse Evangelho é belíssimo. E ele me convida, a mim primeiro que estou falando, a ter essa fé nele. Acreditar que ele pode tudo, mesmo sem tocar em mim, mesmo sem ouvir a minha voz, no caso do empregado do centurião, que ele não viu. Quando ele chegou lá, o empregado já estava curado. Já estava, aquela doença dele já tinha sarado. E ninguém sabia qual era a doença, mas eu posso enumerar uma doença. Esse empregado, vamos dizer que ele era aleijado. Naquele tempo tinha muito aleijado. E o povão procurava Jesus Cristo a todo momento para curar da doença. E Jesus cura aquele aleijado. E ele sai andando. E o oficial romano pagão tinha uma fé tão grande nele que ele pensava: eu não sou digno que ele venha e entre na minha casa, mas a fé que eu tenho nele, ele vai curar o meu empregado. Significa que ele gostava muito daquele empregado. Mas o povo, aqui no Santo Evangelho, deu testemunho que ele era um centurião, um militar tão bom, um oficial tão generoso, que até construiu uma igreja. Aqui fala, construiu uma sinagoga, Mas a sinagoga é uma igreja. Aí Jesus Cristo: opa, se ele construiu uma igreja, rapaz, não, pode deixar que eu vou interceder a favor dele. E Jesus acaba dizendo: rapaz, nunca vi uma fé tão grande desse jeito.
e eles voltam para casa e encontram o empregado curado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.